Cinematório na 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa cobertura da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. O Cinematório cobriu a Mostra de Tiradentes, que aconteceu de 22 a 30 de janeiro de 2021. Este ano, com o diferencial de o evento ter sido totalmente online, devido às restrições necessárias para o combate à pandemia de Covid-19. Aqui nos nossos podcasts você pode ouvir entrevistas com os realizadores, além de um episódio especial com nossos comentários sobre os filmes que vimos durante a mostra. Todos estão disponíveis no nosso feed e nas principais plataformas de podcasts, além do nosso site cinematório.com.br. Neste episódio você vai conhecer o filme A Mesma Parte de um Homem, um dos 7 longas-metragens exibidos em competição na Mostra Aurora. A produção paranaense tem direção de Ana Johan e a trama acompanha a inusitada situação vivenciada por uma mãe viúva e sua filha adolescente, que vivem isoladas no interior quando um homem desmemoriado aparece na casa delas. Ele é convencido pelas duas de que é o pai da família e essa relação forjada acaba despertando sentimentos ocultos e provocando reações imprevisíveis. No elenco de A Mesma Parte de um Homem estão Clarissa Kist, Irandir Santos e a estreante Laís Cristina. Pela maturidade que Ana Johan demonstra em um primeiro longa-metragem de ficção, contando uma história sobre libertação feminina, ela ganhou em Tiradentes o prêmio Helena Inês, concedido pelo júri oficial ao destaque feminino da mostra. Saiba mais agora sobre a importância desse prêmio e os bastidores do filme na conversa que nós gravamos com a Ana por videoconferência. A gente recebe hoje no nosso programa Ana Johan, diretora do filme A Mesma Parte de um Homem. Ana, primeiramente, nosso muito obrigado pela entrevista e os nossos parabéns, né, pelo filme e pelo prêmio Helena Inês que você recebeu nesta edição da Mostra de Tiradentes. Eu que agradeço esse espaço de conversa, né, porque a gente fica tantos anos pensando em um filme e são tantas etapas que eu estava muito esperando esse momento de compartilhar, né, com o público o filme e compartilhar essas conversas, então agradeço o convite. Massa. Bom, a gente queria começar a nossa entrevista perguntando o que o prêmio Helena Inês representa para você. Então, foi uma surpresa receber o prêmio justamente pelo nome que ele carrega, né? É o prêmio mais importante que eu recebi até hoje. Eu já recebi vários, assim, em filmes. Eu recebi um no Chile, que é o de... o festival direcionado para mulheres, então eu recebi um melhor filme nesse festival, recebi também em Brasília, já recebi prêmio, mas esse prêmio com esse nome, Helena Inês, para mim é o mais importante justamente pela história que ele carrega, né, de uma mulher que esteve sempre à frente do seu tempo enquanto pessoa, enquanto atriz, enquanto cineasta, e o quanto é importante a gente ter essas mulheres que abrem caminho para as outras trabalharem, né? Então, quando eu recebo esse prêmio com esse nome e reconhecendo o esforço que eu fiz na mesma parte de um homem, que realmente é um projeto muito longo, é um projeto grande, né, de ficção, que você tem que gerenciar muitas pessoas, é um grande desafio. Então, quando eu recebo um prêmio com esse nome, eu acho que é um grande reconhecimento e acho que é uma responsabilidade também, né, uma responsabilidade de eu estar abrindo mais portas para outras mulheres. Massa, muito bom. Massa mesmo. E Ana, no filme, né, A Mesma Parte de um Homem, tem uma equipe de mulheres que é muito representativa, né, em várias funções. Inclusive no som, que é algo que me chama a atenção no filme. Gosto muito do trabalho de som. E em seus trabalhos anteriores, essa presença feminina coletiva mais forte, nos sets e também na produção, ela
sempre foi assim? Ou só a partir de algum momento que você começou a perceber, sabe? Começou a ter essa presença feminina mais forte nos trabalhos? Ela até acontecia, mas de uma forma mais inconsciente. Não era pensada como foi planejado, né, na mesma parte de um homem, porque eu e o produtor mesmo, Antônio Júnior, a gente queria estabelecer não só mulheres no filme, como cabeças de equipe, né, mulheres que chefiam a equipe, porque não adianta também só ter mulheres, né, se elas não têm poder de decisão. Então, o que aconteceu nos meus outros filmes é que eu trabalhei com diretores de fotografia, as mulheres estavam... A Helen Braga, inclusive, ela é assistente de fotografia de um curta meu, do Notícias da Rainha, que eu gravei em 2013. Então, essas mulheres já estavam lá. A Helen, inclusive, ela tem muita experiência, só que ela nunca tinha assinado, né, como diretora de fotografia. A própria Fabiola Bonafiglio também, que faz a direção de arte, a Débora Opolsky, que eu não sei se é o primeiro filme ou não, mas ela também me falou dessa importância, né? Então a gente é um filme sobre uma mulher, então também traz esse protagonismo da Clarissa Kist. Então isso foi pensado para a gente gerar mais equidade, para essas pessoas terem a oportunidade, como eu estava tendo, de fazer meu primeiro longa de ficção, porque eu já tenho 2 longas docs. Só que fazer um filme de ficção é outra história, é um desafio muito maior, com outro orçamento, com mais pessoas, né? Então a gente realmente queria essas mulheres, e a própria temática, né? É muito diferente. Eu tenho várias cenas de sexo no filme que foram tratadas, né, com muito cuidado, tanto que nessas cenas a gente só ficava com a equipe principal ali, porque a gente sabe que não é muito fácil de fazer, né, uma cena que tem nudez. Então era muito importante eu estar cercada de mulheres, né? Sem dúvida. Com certeza. E falando agora com um pouco mais de detalhes sobre a concepção do filme, o que despertou em você a vontade de contar essa história? É interessante porque sempre tem a história do filme e a própria história do projeto, né? E esse projeto é muito longo, assim, então ele passou por várias modificações, e eu comecei a escrever ele, assim, esboçar ele, sei lá, acho que foi em 2007, 2008, e era a história de uma mulher que tinha amnésia. Olha. E eu acredito que o processo de escrita ele é muito relacionado a essa intuição e depois a técnica, né? Primeiro a gente despeja, depois vai pensar sobre. E hoje, olhando para trás, eu acho que tem a ver muito como eu me sentia naquela época. Eu me sentia essa mulher, onde as pessoas dizem, né, o que ela quais são as informações da vida dela. E só que isso não tinha nenhuma subversão, né? Eu acredito muito no cinema desse lugar da realidade, mas da subversão. Não basta só a gente representar as coisas do jeito que são, né? E aí, em 2012, eu comecei a reescrever esse projeto, e aí que eu mudei para um homem que está nesse lugar, né? E ela nomeia o que ele é. Sim. Porque a gente sempre foi acostumado, né? Nós mulheres, a gente sempre se acostumou com os homens dizendo o que nós precisávamos ser, né? Então, para mim, faz mais sentido que essa mulher, inclusive, ela copie um modelo, né? Porque ela não é... A ação que a Renata faz não é muito boa, né? Porque durante algum tempo ela fica no estado de manipulação, porque é o único que ela conheceu. É mais ou menos o que fizeram com ela, ela replica, sim, né? Sim. E o papel da Luana, né, da filha, também chama muita atenção, né? A força que ela tem ali nessa dinâmica da relação familiar. A gente queria saber como é que você selecionou a Laís Cristina para viver essa personagem, porque eu sou um menino de apartamento, viu, Ana? E assim, quando eu vi a Laís correndo ali naquele terreno, né, descalço, eu falei assim, gente, essa menina parece que ela nasceu, foi criada no interior, sabe? Porque eu sei como é que machuca o pé, correr ali na terra. E depois ela tem a cena da galinha também, né? Então eu queria saber, assim, como que você
como é que foi a seleção, a escalação dela, né? Sim. E se ela já tinha essa vivência mesmo ali de interior. A Laís Cristina é um achado, mas é um achado também porque houve muito trabalho para achá-la, né? Eu e a Jaciara Rocha, a gente fez casting e foi a seleção mais trabalhosa, assim. E aí a gente começou com um pedido de vídeos na internet, que as meninas interessadas mandassem vídeos falando algumas coisas sobre elas, porque ali eu já identificava, assim, voz, padrão, se aquele corpo, né, poderia estar na roça, na vila rural ou não. E aí, a partir disso, a gente começou a fazer testes presenciais, assim, e a gente recebeu uns 200 vídeos inicialmente, e depois a gente começou fazendo os testes, eu não me lembro bem, mas eu acho que foi umas 40 meninas, 50 meninas, que daí a gente começou a fazer várias etapas, e aí a gente foi a cada etapa fazendo exercícios que tinham a ver com, inclusive, com as coisas que ela vive, né, no filme. Por exemplo, eu lembro de um exercício que a gente inventou com o João Bobo, que é aquele bonequinho, né? Sim. E a Jaciara Rocha, que faz casting, ela atua também, então ela sabe preparar, ela começou a provocar, né, esse João Bobo na direção das meninas para ver se tinha raiva ou não. Ela fazia esse papel do pai, o que poderia provocar. Assim. E eu lembro que já nos testes a Laís Cristina surpreendia muito com a rapidez que ela entrava em emoções muito profundas. Que massa. E aí a gente decidiu por ela. Eu sempre também conversava com o produtor, a gente sempre estava nesse diálogo, né? Só que a Laís Cristina, ela é vegetariana. E essa foi a última conversa que a gente teve que ter com ela, porque tem uma relação de uma personagem que é total em relação com os animais, Sim. e com a caça, e com comer carne, né? Sim. E aí eu fui bem honesta, perguntando para ela se ela realmente queria fazer, né, essa personagem. Mas ela é atriz, né? Ela disse que sim. E ela me surpreendeu muito, muito, e está surpreendendo a todos, assim, com a inteligência que ela achou no minimalismo, né, do cinema, né? Então ela é muito mínima. Sim. Nos olhares, ela entendeu muito rapidamente, assim, e foi muito prazeroso trabalhar com ela. Espero que ela tenha muitos outros papéis. Tomara, nossa, ela é incrível. Ela é muito massa mesmo. E os papéis da Clarissa Kist e do Irandir Santos, né? Você escreveu esses personagens já com esses atores em mente ou também teve um processo aí de casting? Não, eu nunca pensei em nenhum ator durante o processo, e a Clarissa Kist foi surgiu de uma forma bem inusitada, assim, intuitiva, porque ela estava trabalhando no Ferrugem, do Ali Muritiba, né? Ela tem um papel ali, e o produtor me mostrou, e eu imediatamente reconheci que ela era Renata, e eu nunca quis que ela fizesse nenhum teste, e eu acreditei naquilo. Nossa. Então foi assim, essa é Renata. Legal. E é engraçado essa questão da intuição, né? Porque com os outros não foram assim, né? Mesmo com as meninas, eu fiz vários testes. E com o Irã ele surgiu no meio de alguns nomes, e aí a gente mandou a proposta, passa por inclusive a agente dele, depois ele me contou como é que foi, porque inicialmente a gente passa o roteiro para ele sem muitas informações para ver se ele gosta, e aí ele gostou muito do personagem, e aí a gente começou essa negociação, né, de datas e de como ia ser o filme. E você comentou sobre observar o corpo, e uma curiosidade que eu tenho, assim, é como que se cria a linguagem corporal no cinema, né? No seu filme, por exemplo, o corpo fala muito, né? Tem, especialmente assim, né, nessa coisa de que há essa opressão e que vai dando lugar a um desejo, vai dando lugar ao erótico, e aí essa linguagem do corpo é algo que no roteiro você já prevê, né, com detalhes, ou parte muito mais dessa relação com
os atores, as atrizes, o que eles e elas trazem pro filme mesmo, assim. Eu acho que existe no roteiro uma intenção, mas eu mesmo não gosto de rubricar muito ações para os atores, porque eu acho que isso engessa. Então, eu acho que um roteiro ele tem que dar conta de uma história do personagem. Isso estava totalmente feito, né? Inclusive, eu escrevi depois com a Lana Rodrigues, que escreve o roteiro comigo, então a gente tinha todo esse arco do personagem, da onde que ela partia, aonde que ela iria chegar, né, a maneira dela falar, sim, que nessa maneira de construir as ações e como que ela lida com o bicho, como que ela lida com o marido, eu acho que já está impresso um pouco esse corpo, né, já meio que num subtexto, mas realmente é esse trabalho com o ator que vai trazer essa presença mesmo, né, emprestar essa presença para o personagem. Inclusive, por exemplo, o Irã, ele é um ator que ele cocria muito, e acho isso incrível, assim. Então ele sugeria muitas coisas para o personagem que já estava ali. E eu acho isso incrível, como quando funciona, né? Eu estou ali também para dizer isso funciona, não funciona, porque realmente um diretor também tem que cuidar de muitas coisas, né? Então, né, você tem que cuidar de tudo, basicamente. Quando vem um personagem, um ator que estabelece essa criação com você, é maravilhoso, né? E a gente fez o preparo de ator também com o René Guerra, foi quase um mês, que ele fez o levantamento de muitas cenas, dessa emoção. A gente fez um trabalho de visitar a casa, o espaço com os atores, menos o Irã, porque ele não precisava conhecer esse espaço, né? Então, foi muitas conversas também minha com a Clarissa, justamente porque eu nasci nesse lugar da Vila Rural, morei lá até os 14 anos, então eles vinham muito me perguntar sobre muitas coisas. Até o Irã, ele tinha curiosidade, ele queria ver se ele podia visitar minha família, mas não dava mais tempo, a gente estava em pré-produção e a minha família mora a quase 300 quilômetros de Curitiba. Sinto muito, dessa vez não vai rolar. Não, o Irandir é sensacional. Nossa, muito bom demais. Eu fico pensando nos outros trabalhos dele também, o quanto que ele é versátil, né? Essa coisa de imprimir essa criação. E diferente do Renato que falou que é menina de apartamento, eu também sou uma menina de interior. Eu sou do interiorzão, assim. A minha cidade é muito pequenininha e eu vim morar em Belo Horizonte para estudar e trabalhar. E só com 18 anos que eu vim pra capital, né? Então, eu com 17 também, que eu saí de lá. Pois é. Então, essa coisa, principalmente essa coisa da natureza, com os bichos, isso é muito interessante no filme, assim. Não tinha como não ter os animais ali, né? E até a Flávia, a continuista, um dia falou, agora eu entendi porque todos esses animais no roteiro, porque eles estavam lá. Tinha muito cachorro, tinha muito sapo, mas a gente já tinha nosso casting, né, de animais. Mas eles estavam querendo uma vaga ali, a gente até brincava com isso, assim, que eles estavam, os cachorros buscando uma vaga no filme. Representatividade. Agora, Ana, no filme a gente tem uma discussão bem interessante, né, dos papéis de gênero ali dentro daquela relação doméstica, e além disso o filme também provoca uma reflexão sobre masculinidade tóxica versus uma masculinidade mais acolhedora. Qual que é a importância de falar sobre isso num filme? Sim. Eu acho que uma coisa que me interessa muito, para além da gente estudar dramaturgia, né, para escrever roteiro, me interessa muito a narrativa dos papéis, daquilo que está escrito na cultura para as pessoas, né, e elas não refletem sobre, né, então às vezes as pessoas acham que elas precisam ter filho, elas acham que precisam casar, elas acham que elas precisam agir de certa forma, porque elas nunca passaram por
reflexões, autoconhecimento, né? E eu acho que nesse momento mesmo a gente passa por uma discussão muito grande desses papéis. Claro, nem todas as mulheres e nem todos os homens estão passando por isso, infelizmente, mas muitos. E eu acho que essa presença do estranho, né, ali dentro, a gente pode pensar ele em várias configurações. Sim, que ele é um outro tipo de homem, ele é um homem mais educado e mais gentil, e isso floresce nelas, na filha e na mãe, um outro tipo de relação. Sim. Já, né, tipo, a Renata mesmo, o desejo dela talvez sempre esteve ali, mas com o marido que ela tinha, ela não podia viver aquilo. Então, com um homem que é gentil com ela, aquilo começa a despertar, né? E essa situação também era muito necessário que chegasse um outro homem, essa mesma parte de um homem, porque eu queria falar de segurança, né? Felizmente, agora essa geração está desconstruindo isso, mas a minha geração mesmo, eu já fiz 41 anos, e as outras gerações, a gente aprendeu que a gente precisava de um homem para nos dar segurança, para ser algo, né? Então, para a Renata, aquela mulher daquele lugar, não basta morrer o marido, ela ainda precisa de um outro para testar que ela pode viver naquele lugar. Sim. Né? Então, ela teria que passar por todas essas fases até que no final ela descobrir que ela vive uma mentira, né? E também eu acho que eu falo muito de testar essas possibilidades familiares, né? Desses jogos mesmo familiares. Eu estou até escrevendo um outro longa que para mim é uma trilogia, que eu quero falar desse inventário familiar e dessas mentiras construídas, né? Que as pessoas inventam para si, né? Um acha que acredita que o outro falou tal coisa e acredita, mas sabe que é mentira, que é toda essa doença que está impregnada nas relações e instituições familiares, né? Que as pessoas brincam de papéis, a maioria de uma maneira muito confusa, de uma maneira muito doente, e a gente sabe que existem sim relações saudáveis, mas são poucas, né? E aí, quando eu penso sobre isso, imagina que se no mundo a gente tivesse muitas relações saudáveis, né? O que isso realmente traria para o mundo, né? Porque a gente essa estrutura da família é o micro, mas é isso que a gente reproduz em tudo, né? Aí a gente só cresce essa família, essa microfamília, né? Para família maior, para o município, para o estado, para o país e para o mundo, né? Com certeza. Perfeito. Isso a discussão da família ela é super importante mesmo, assim, né? Para pensar essas violências, inclusive, né? Que estão no núcleo familiar, assim, que são meio que veladas. E aí você comentou sobre as diferenças entre gerações e que no filme também tem isso, né? Exatamente porque enquanto a Renata, ela tem essa dependência masculina, né? Ela internalizou isso pelo modo de vida, pelo lugar onde ela vive. A gente tem ali na figura da Luana uma menina que já é bem diferente em relação a isso, né? Ela já questiona, ela já vê uma possibilidade diferente, ela já pensa a gente pode seguir sozinhas, assim, a gente pode sair daqui e seguir sozinhas. Então, é um contraponto, né? E na sua convivência com outras mulheres, e também, né, por ter essa convivência tanto do interior quanto no urbano, como que você observa isso, assim? Como que você observa essas questões feministas chegando, sabe, para diferentes contextos? Sim, era muito importante para a gente ter esse contraste, né? Como eu falei, eu acredito em representar a realidade, mas também a gente tem que ter diversidade, né, nessa realidade. E aí existe esse contraste entre a mãe e a filha. E eu acho que eu posso pensar isso em muitas direções, assim, eu posso pensar que a minha família, por exemplo, essa personagem ela é muito baseada na minha mãe.
mas não é a minha mãe, né? Porque a minha mãe não era aquela mulher. A gente, inclusive, nós somos em 5 irmãos. Minha mãe e meu pai vivem juntos até hoje, né? Mas ela foi um ponto de partida, e outras mulheres que eu observei no campo, assim, que tinham esse medo que algo invadisse a casa. As mulheres cresceram com medo, né? E se a gente vê os números de violência, é muito grande, né? Eu mesmo falo para o meu marido, a gente mora num bairro aqui em Curitiba que não é periferia, é muito central, e agora, durante a pandemia, a gente não sai, né? Mas quando a gente saía, ia num bar, assim, ele volta tranquilamente 10 horas para casa a pé. Eu não posso voltar a pé para casa, porque eu posso realmente sofrer alguma violência sendo mulher. Então, essa é a diferença, a gente não consegue andar no mundo da mesma forma, né? Eu vejo que entre a minha mãe e eu já tem uma distância muito grande. Minha mãe sempre eles lidaram muito com a falta, assim, né, tem essa questão de pessoas que viviam na vila rural e que a comida era muito importante, né? Então a coisa mais, como são pessoas que passaram fome, né, a coisa mais importante era ter comida, ter uma casa. Não era pensar se é feliz ou não, que tipo de vida que está construindo. Eu posso lidar com isso, a minha geração pode lidar com isso, né? Então eu vejo que tem essa diferença muito grande já da geração da minha mãe para mim, que durante certo tempo, dos 20 e poucos anos, eu ainda seguia um papel, também já fui um dia Renata, e tive que romper com isso, né? E eu vejo que hoje em dia, assim, muito me assustou quando em 2014 eu me separei de uma relação muito antiga, e algumas mulheres chegaram para mim e falaram que eu era referência por estar separando. E aquilo, amigas minhas da cidade. E aquilo, na verdade, me assustou, porque eu falei, gente, e aí que eu comecei a refletir muito sobre outras coisas. Porque eu falava, tudo bem, uma mulher se separar nos anos 70 e ser referência. Mas separar em 2014, 2015 e ser referência, que mundo é esse? É verdade, nossa. Né, assustador. Então, realmente, eu estou em relação com muitas amigas minhas que ainda estão fazendo esse processo de rompimento, né? E claro, eu durante uma época eu tive que romper com muitos padrões sociais, e foi muito doloroso. É muito doloroso romper com isso quando isso está muito impregnado, né, nas tuas células. Mas claro que quando hoje eu olho para a minha vida e vejo a pessoa que eu sou, com que eu trabalho, quais são as minhas relações, vale muito a pena. Vale muito a pena a gente deixar essas coisas para trás, né? Mas é claro que é um movimento grande e nem todas as mulheres conseguem. Sim, cada uma com seu processo muito pessoal, né? Acho essencial pensar essas diferenças, assim. E, bom, eu fiquei pensando, por exemplo, nas comédias românticas que formaram muitas mulheres aí, né? Vendo comédias românticas ali dos anos 80, 90, o quanto de relações que eram problemáticas e que a gente passou a naturalizar como sendo um modelo, né? A própria questão do amor romântico, essa idealização, enfim, muitas coisas para se desconstruir. É assim mesmo, né? Eu vi minha mãe crescendo, mas é assim, os homens são assim. O que você vai trocar? Vai ser igual. Exatamente, é muita coisa. Porque elas... É triste, né? Eu fico pensando no sofrimento dessas mulheres da minha família mesmo, né? Da minha avó, das minhas tias, de estar numa posição, de muitas vezes, inclusive... muitas coisas foram negadas às mulheres, né? Inclusive o prazer. Né? E o que é você estar subserviente num lugar que você não quer, né? Isso é muito doloroso. Cumprir uma função, né? Que é o que eu trago para a Renata inicialmente, e que para mim, que passou por altas discussões na minha cabeça mesmo, porque eu pensava, puxa, mas essa é uma cena que eu não quero ver, e como que eu vou fazer isso? Mas era importante, se eu não tivesse essa cena e
tudo o início dela, as pessoas não iam refletir sobre o arco dela, né? Porque você não... Ou, por exemplo, teve uma pessoa que me falou, mas tudo bem, ela agora é assim, mas você não pressupõe que as mulheres são exatamente daquela maneira como ela está no início, né? Porque eu acho que essa é uma discussão muito das mulheres, às vezes os homens nem enxergam que a mulher está em determinada função e sofrimento, né? Sim. Ou nem, ou até algumas mulheres não enxergam que aquilo é problemático. Sim, e detalhes de, por exemplo, na mesa, né? Como que se configura essa família quando se senta. Que é isso que eu acho muito massa do cinema, assim, como você fez, porque tá mostrando nos mínimos detalhes lógicas de poder mesmo, assim, e que vão sendo naturalizadas, né? Muito bom. E como espectador, a gente vê isso de fora, né? Sim! Esse distanciamento e observa isso. Esse teatro, né? E esse teatro, inclusive tem um momento ali que tem uma quebra desse teatro, que é um momento que para mim, eu não sei se vocês repararam, né? Porque às vezes a gente cria coisas que só pra gente, mas esse momento na mesa onde eles sentam que eu falo que é uma cena utópica, que eles estão picando as batatas, que ele fala do frio e tal, né, que é uma cena muito diferente do filme, que eles estão nesse mesmo pacto, inclusive cada um puxa a cadeira e senta, como se fosse realmente um teatro ali. Para mim é como se realmente tivesse uma entrada no palco, né, porque no cinema você não faz isso, você já está estabelecido, e é o único momento que eles entram e cada um entra em cena mesmo. Muito bom, muito bom. Não, e uma outra sutileza que eu queria comentar rapidinho antes de passar para a próxima pergunta é quando o pai ainda tá na família, né, e que eles voltam ali da caça, a menina tá com um machucado, a Renata pergunta para ela sobre o machucado e o pai já responde que não foi nada, que foi coisa do mato. Isso é, sabe, uma sutileza que já diz tanto, que, né, eu tava comentando com a Renata aqui, o quanto que essas pequenas informações e também do corporal, né, de como tá olhando um pro outro, disso de atravessar, né, perguntou, foi pra Luana, não foi pra ele? Por que ele fez essa intromissão? Tem um porquê, então isso é poderosíssimo. E aí, enquanto eu vi o filme, eu lembrei muito de O Estranho que Nós Amamos, da Sofia Coppola, pela perspectiva feminina e tal, essa coisa do corpo estranho ali, provocando, né? Mais uma outra cineasta também que me veio à cabeça, porque eu gosto muito, é a Andrea Arnold. E para quem não sabe, que está nos ouvindo, ela dirigiu Aquário, Docinho da América, e outros filmes que eu acho maravilhosos, Marcas da Vida também, enfim. E aí, eu queria que você comentasse pra gente qual outro filme que você sente que dialoga com o seu e que você recomendaria pra quem tá nos ouvindo, como se fosse assim uma sessão dupla, sabe, pra ver com o seu filme. Sim. E pode ser filme brasileiro, pode ser filme internacional, ou alguma referência mesmo que foi importante na realização do seu filme, né? Enfim, está livre pra gente fazer essa sessão dupla. Eu vou comentar que o Estranho que Amamos, quando eu fui ver, porque eu já estava escrevendo esse projeto, né, desde 2012, então quando fui ver, me apaixonei pelo filme e acho que ele tem esse ponto de contato, né, desse estranho que chega e dessa relação das mulheres. E eu acho incrível o ponto de virada ali do Estranho que Amamos, né? Porque você acha que vai numa direção. Sim. E de repente o que essas mulheres começam a fazer e quem é mulher fala quase uhul, que bom! Exatamente. Que bom que não ficou na história romântica, nessa referência que a gente tem, né? E você pegou a referência principal que eu tenho de direção para esse filme, que é o Aquário, que é o Fish Tank, da Andrea Arnaud. Maravilhoso. Eu comecei há uns 3, 4 anos atrás levantar uma cinematografia de mulheres, porque eu sou professora e as minhas referências enquanto pessoa, enquanto professora, eram muito masculinas.
E não que elas não precisam mais existir, mas eu também comecei a me questionar quais eram as minhas referências, né, de mulheres, e aí eu queria encontrar referências que fossem de mulheres para fazer esse filme. E aí eu levantei várias, assim, gosto muito da Alice Howard, eu não sei como se pronuncia o sobrenome dela, que é a italiana que dirigiu Lázaro Felice, Las Maravilhas. É incrível Lázaro Acho que ela tem um neorrealismo e tem essa coisa de trabalhar o campo, né, as mulheres. Mas a André Arnaud tem uma coisa que eu me encantei e que eu comecei a estudar um pouquinho mais o cinema dela e acho que a direção que eu faço é diferente, mas eu acho que tem pontos de contato, assim, porque ela tem muito essa questão da mulher, dos animais no filme dela, né? Só que geralmente na cidade, no subúrbio. E ela tem uma coisa que me interessa muito, que é a sensação. Como que ela transmite a sensação daqueles personagens. Né? Ela decupa muitos filmes dela, né? Muitos planos, assim, cada cena. Isso eu não tenho no filme. Mas eu fiquei meio embriagada dessa sensação e tentei... E todo mundo veio muito falar da atmosfera do filme. E eu acho que tem muito a ver com a sensação dessa câmera, de onde ela está, né? Obviamente também isso estava construído um pouco no roteiro. E o Aquário, ele fala muito, né, dessa relação patriarcal, de mulheres, de desejo, e todas essas camadas ali numa história diferente. Então eu acho que dá para sim fazer essa sessão dupla, ver o Aquário. Legal. De pensar, né, nessa... Até porque as ações que a própria as mulheres vão tendo, né, elas não são personagens totalmente boas. E eu também não trago isso, né, eu exploro essa ambiguidade mesmo das pessoas, né, como elas foram construídas. E a André Arnaud também traz isso, né, não são personagens planas de porque são mulheres elas são boas. Não, elas vão agindo conforme as circunstâncias e vão tirando dentro delas o que elas aprenderam, né? Sim, sim. Ela, inclusive, algumas pessoas criticam, né, algumas personagens, assim, por ela, às vezes, por exemplo, em Docinho da América, por exemplo, muita gente questionou a personagem, né, de ser assim, né, esse espírito que simplesmente vai indo, é como se fosse até meio inocente, assim, mas eu, como você, assim, eu acho incrível essas sensações que ela passa e tudo que ela tá lidando ali com a personagem que tem muitas camadas, né? E todo o minimalismo de como ela constrói as coisas. Mas eu fiquei me lembrando de O Morro dos Ventos Uivantes. Por causa... Ela, inclusive, não gosta desse filme. Ela nega esse filme, Arno. Ela foi contratada para fazer. Pois é. E eu gosto dele também. Eu gosto dele também, mas ela não gosta. E aí, engraçado isso, né? Tipo, quando a pessoa renega, assim, um filme. E a história, e a própria história da Arnaud, né, eu acho uma história incrível, assim, que ela começou a fazer cinema, eu acho que com 45, 47 anos. Foi mais super tarde. Mais tarde. E acho incrível porque ela traz umas mulheres muito diferentes do que a gente vê, né? Assim, tem várias mulheres que eu sou fã hoje em dia, mas a André Arnaud tá no top 5. Ai, bom saber. Muito bom. Bom, Ana, a gente agradece demais a sua presença aqui conosco para falar sobre A Mesma Parte de um Homem. Queremos dar mais uma vez parabéns pelo filme, pelo prêmio. Desejar que o filme tenha uma carreira aí muito bonita, que possa ser visto por muitas pessoas. Torcer para ter um lançamento no cinema, né? A pandemia aí indo embora, as salas voltando a funcionar, né? Tomara aí que seja possível esse lançamento. Sim. Provavelmente será em final de 2021, início de 2022, né? Porque agora ele vai circular ainda por festivais, né? O Tiradentes foi o primeiro, então a gente segue agora. Legal. Muito bom conversar com vocês.
Eu tô ansiosa pra ver ele numa sala de cinema. É diferente, né? Eu sofri um pouco vendo ele aqui no dia da estreia, assim, porque eu não tinha regulado a TV. Ah, sim. E aí, tudo que a gente pensou de contraste, de escuro, de chapa, às vezes, né? O próprio som, até perguntei para as pessoas se elas ouviram, porque tem todo um trabalho de som. Elas falaram que sim, mas é muito diferente você ouvir isso em 5.1, isso vindo de vários lugares, né? A gente teve também um pouco de dificuldade com a imagem, justamente por isso, por causa do contraste. É algo que, não sei se é da plataforma, né, que foi usada para o streaming, porque outros filmes também a gente reparou que as cenas escuras, principalmente, estavam meio complicadas, assim, né? Então... porque você passa por isso, você regula para um lugar e daí, né, conforme vai passando, não fica igual. Mas a gente tem que se acostumar com isso agora também. Infelizmente, né, são perdas que a gente tem, né, além das perdas mais graves, né, que a gente teve aí na pandemia. Sim. Mas, de todo modo, claro, a gente torce muito aí para depois ter condições de ver o filme com a qualidade máxima possível, claro, né? Obrigada. É um filme que com certeza merece revisão, merece, né, passar por ele de novo, descobrir mais detalhes, né? Sim. Muito bom. Com certeza, porque é isso, né? Na medida que as pessoas vão me falando, eu vou me lembrando e vou discutindo, né, o porquê das cenas, e tem muita coisa ali, né, de detalhes que às vezes acaba passando, e é interessante o que cada um presta atenção, né? Um traz um aspecto, o outro uma frase. É verdade. Que vai ressoando, né? Isso é muito legal. Muito bom. Obrigado, viu, então, Ana? Obrigada, gente. Prazerão de conhecer, viu? Foi mesmo. Prazer conhecer vocês. Que bom, né? Falar pelo menos por Skype. Sim. Tá certo. Até mais. Até mais. Beijo. Tchau. E esta foi a nossa entrevista com a diretora e roteirista Ana Johan sobre o filme A Mesma Parte de um Homem, um dos destaques da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Esperamos que você tenha gostado deste podcast e fica aqui o convite para ouvir mais episódios assinando o nosso feed ou visitando cinematório.com.br. O Cinematório está nas principais redes sociais, Instagram, Twitter e o Facebook, e também no YouTube. Siga a gente para ficar por dentro de todas as novidades sobre as mostras e festivais de cinema que acontecem pelo país. Para nos mandar um e-mail, é só escrever para contato@cinematório.com.br. Tchau, gente, um beijo e até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.